Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre termodinâmica. Em especial, hoje nós trataremos do diagrama termodinâmico e depois dos calores específicos molares de um gás ideal. Tá ok? Então, pessoal, os diagramas termodinâmicos são chamados diagrama de Clapeyron, que são diagramas pressão versus volume. E por que é tão importante os diagramas termodinâmicos? Porque só de olhar para um diagrama termodinâmico você consegue calcular numericamente qual é o valor, por exemplo, do trabalho. Pois em um diagrama PV, o trabalho termodinâmico associado é igual à área preenchida do gráfico. Então, o que é o diagrama termodinâmico? O diagrama termodinâmico ele representa a relação entre pressão, volume e temperatura de uma massa de gás ideal. Os diagramas eles podem ser abertos ou fechados. O que é um diagrama aberto? Ele representa uma transformação aberta, tá ok? Este é um exemplo de diagrama aberto, em que você tem uma expansão, tá? Quando você tem uma expansão, sabe-se que o trabalho nesse caso é o quê? Positivo ou negativo? Quem respondeu que é positivo, acertou. E o trabalho será numericamente igual à área do gráfico. Tá? No entanto, quando você tem uma compressão, o trabalho é negativo, porém, mais uma vez, igual à área do gráfico. Então, se eu colocar na prova ou na lista de exercícios um problema em que você tem uma compressão, ou seja, o volume está diminuindo, você já sabe que o trabalho nesse caso será o quê? Negativo. No entanto, se eu coloco no exercício um problema que tem o volume aumentando, você já sabe que o trabalho nesse caso será o quê? Positivo. Então, expansão, trabalho positivo. Compressão, trabalho negativo. Temos também as chamadas transformações cíclicas. O que é uma transformação cíclica? O que é um ciclo? Em um ciclo, a substância de trabalho sai de um estado termodinâmico, passa por outros estados e depois retorna ao mesmo estado termodinâmico. Nesse caso, pessoal, o trabalho total será igual apenas à área interna à curva fechada, como você pode ver nessa figurinha aqui. Isso significa que o trabalho do ciclo é igual à subtração entre o trabalho de A para B e o trabalho de B para A. Nesse caso, o trabalho é negativo no caso da figura. O trabalho do ciclo é negativo. Por quê? O trabalho da compressão tem uma área maior que o trabalho da expansão. Sempre que isso for verdade, o trabalho associado com o processo termodinâmico cíclico será negativo. Nesse caso, se você observar, é como se o ciclo estivesse girando no sentido horário. Então vem uma dica, um bizu, o pulo do gato. Em uma transformação cíclica, sempre a variação de energia interna é igual a zero. Por quê? Porque você está saindo de um estado termodinâmico e voltando para o mesmo estado. Lembrem-se que um estado termodinâmico é caracterizado por pressão, volume e temperatura. Se você está saindo do mesmo estado e indo para ele mesmo, a temperatura é igual. Se não há variação de temperatura, não há mudança na energia interna durante todo o ciclo. Além disso, se a transformação acontece no sentido horário, como na nossa figura, o trabalho do gás é negativo. Se ocorre no sentido anti-horário, o trabalho do gás é positivo. Bem, como se sabe, um gás, enquanto substância de trabalho de uma máquina térmica, pode sofrer transformações. E essas transformações podem estar caracterizadas por mudanças em pressão, volume e temperatura, volume constante, pressão constante ou temperatura constante.
Vamos nos focar no caso em que o volume ou a pressão é constante. No caso onde o volume é constante, o trabalho que o gás realiza é zero, porque o volume não varia. Da primeira lei da termodinâmica, isso significa que a sua variação de energia interna é igual ao calor. E calor, nós sabemos que calor sensível, que nesse caso será sensível, tá? Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso nós já sabemos. No entanto, não é possível medir a massa de um gás ideal. Então, ao invés de falar de massa, nós vamos falar de número de mols. Então, o calor sensível a volume constante será número de mols vezes o calor específico molar a volume constante, tá? Vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Mas o calor sensível do gás é igual à sua variação de energia interna, como nós vimos pela primeira lei da termodinâmica. Então, a variação de energia interna do gás será o quê? NCV ΔT, onde N é o número de mols, CV é o calor específico molar a volume constante e ΔT é a variação de temperatura. A pressão constante, a coisa é um pouco diferente. Primeiro a gente vai fazer uma suposição, que é a suposição que se segue aqui, tá? Que suposição é essa? O aquecimento que aconteceu no processo a volume constante foi igual ao aquecimento à pressão constante. Isso significa que as variações de energia interna nos dois casos são iguais, ok? Tendo em vista esta suposição, a pressão constante, o que eu vou ter? Eu vou ter, pela primeira lei da termodinâmica, claramente que a variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. No entanto, a variação da energia interna é a mesma nos dois casos, de modo que a gente pode substituir isso aqui. E o calor sensível à pressão constante é dado pela mesma expressão do calor sensível a volume constante, a parte do calor específico, que ao invés de ser CV, é CP. E o trabalho à pressão constante, nós já vimos na aula passada, que é P ΔV. Mas em aulas anteriores, usando a equação de Clapeyron, nós vimos que P ΔV é NR ΔT. Jogando esses resultados na primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter o quê? Que ΔUP, que é NCV ΔT, é igual a QP, que é NCP ΔT, menos o trabalho, que é NR ΔT. Como N e o ΔT estão se repetindo, eu corto eles, tá ok? De modo que o que sobra, CV igual a CP menos R. Trocando as posições de R com CV, chegamos na chamada relação de Mayer, que diz que a constante universal dos gases ideais é igual ao calor específico molar à pressão constante, menos o calor específico molar a volume constante. E isso é muito importante, porque eu consigo obter uma equação geral a partir de variáveis de um dado gás. Essa equação não é válida só para os gases ideais, mas também para os gases reais, sob condições de baixa temperatura e alta pressão. Tá? Então, a constante geral dos gases perfeitos é igual à diferença entre os calores específicos molares de um gás ideal. Vamos falar agora sobre uma transformação adiabática. Já sabemos que a transformação adiabática é aquela onde a quantidade de calor trocado entre o sistema e o ambiente é zero.
E como se dá a relação entre pressão e volume nesse caso? Ela se dá a partir da equação de Poisson. PV elevado a gama é uma constante. Então, se eu quero fazer uma transformação entre os estados A e B da figura, uma adiabática ela liga duas isotermas, que são curvas onde a temperatura é constante. Se eu quero ligar duas isotermas a partir de uma adiabática, eu vou ter PA-VA elevado a gama igual a PB-VB elevado a gama, onde gama é CP sobre CV. Isso encerra a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo e se cuidem.